Olá pessoal, estou nessa segunda parte da nossa 10ª aula, hoje falando sobre da teologia às teologia. Então, nós temos uma teologia na construção, no correr da história da igreja, e nesses últimos séculos nós começamos a produzir uma teologia na pluralidade, né? Hoje nós estamos num contexto do ecumenismo, do diálogo interreligioso, da enculturação da fé. Então, todas essas questões, elas são discutidas, debatidas a partir destas teologias, né? Antes das teologias, essas questões não entravam em pauta, jamais entraram em pauta. O ecumenismo, por exemplo, que foi idealizado por William Carey em 1810, né? Só tomou corpo e só tornou-se realidade o sonho do William Carey, o pai das missões modernas, missões protestantes modernas, em 1910, ou seja, 100 anos depois, na Escócia, na cidade de Edimburgo, Escócia, onde centenas de missionários, representantes, líderes protestantes se reuniram para debater a questão do diálogo ecumênico entre os protestantes, né? Apesar da tradição católica ser convidado, mas por ordem papal foi impedido. 3 padres católicos fizeram participação dessa conferência, mas de maneira não oficial, né? E aí você então vai entender porque hoje nós somos da teologia às teologias. E aí eu li para você um pensamento, um parágrafo, um texto de Claudio Giffre e do Gutierrez, onde vou dizer que a maneira pela qual a teologia particular procura encarnar a linguagem da fé no Cristo possui um alcance profético para toda a igreja. Somente na escuta recíproca dessas vozes múltiplas suscitadas pelo Espírito do Senhor, a igreja realizará a sua vocação. Ou seja, então a igreja não pode ter, de acordo com a ideia de Giffre e também de Gutierrez, a igreja não poderá ter uma voz dissonante, mas ao mesmo tempo vozes que são do mesmo alvo, com o mesmo objetivo. Daí o porquê que toda boa reflexão ela tem os dois lados. São traços universais, ou seja, todo mundo pensa do mesmo jeito, como também tem traços particulares. E aí nós podemos discutir sobre a universalidade e a particularidade da teologia, ou seja, universalidade ou uniformidade, né? São questões distantes. Universalidade significa que todos pensam com aquela mesma característica. Agora, uniformidade já é, por exemplo, matemática, é uniforme. 2 mais 2 é 4 aqui no Brasil. Qualquer quadrante da Terra, 2 mais 2 são 4. Né? E até se você for para o espaço ideal encontrar um grupo, né, uma comunidade humana no espaço sideral e perguntar para eles quantos são 2 mais 2, vão dizer 4. Então isso é uma uniformidade. A teologia não tem como ter essa uniformidade, né? A teologia ela tem por objeto, né, o seu objeto, a revelação que é dirigida do divino a todo ser humano. Então, a teologia, a sua principal ocupação, o seu principal objetivo, o seu principal alvo é justamente a revelação dirigida a todos os seres humanos, e esta preocupação ou esta responsabilidade é de Deus. Deus se revela ao ser humano. Esse objeto ele não é aceito assim por uma denominação geográfica, né? Ou seja, não está preso numa área, numa região. A concepção dos deuses, né, no passado, dos montes, onde os seus territórios, né, os deuses estão revoltados, etc. Essa questão desta mitologia, ela é desconstruída a partir do Cristo revelado, Cristo de Deus. E com Israel é desconstruído desde a revelação de Deus para Abraão. Não existe um espaço.
O Senhor Deus é Senhor dos céus e da terra. Então não pode ocorrer uma teologia cujo objeto conviria só aos países latino-americanos, ou seja, Deus, essa questão é bastante, se quiser polemizar, lógico, né? As pessoas que querem defender os seus deuses, ela polemiza. Então, de maneira alguma, não pode haver uma teologia cujo objeto convém somente aos países latino-americanos, ou só aos europeus, ou só ao Ocidente, ou só ao Oriente. Não. A teologia é uma atividade, ela é uma atividade. Então, se é uma atividade, ela está sempre em construção de homens individuais. É uma prática das pessoas. Né? Eu tenho a minha prática de fé, de crença, e tem outras pessoas que têm uma prática de fé e de crença maior que a minha. Eu gosto de sedimentar a minha fé através das minhas práticas de devoção, de oração, de jejum, de leitura da Bíblia e de louvor a Deus. Né? Professor Guatora. Mas tem outras pessoas que ele tem a sua devoção construída a partir de pesquisas científicas. Tem outros que têm a sua devoção atendendo os necessitados. Ele acredita que fazendo isso ele está honrando Deus. Não deixa de honrar, ele está honrando Deus. Então cada pessoa ele acaba tendo uma atividade individual, independe. A teologia ela faz essa questão. A teologia ela é universal pelo seu objeto, particular pelas pessoas que a constituem e a vivem. Então, ou seja, o objeto é universal. Então, a fé em Deus, a construção da teologia para a crença em Deus, ela é universal. Isso é um ponto pacífico. Agora, é particular para as pessoas que vivem, que constituem essa fé. Então, cada um tem a sua experiência. Tá? A teologia não se reduz a uma doutrina, né, de um livro, de uma obra escrita. Não se reduz. O próprio João vai dizer que se fosse escrito tudo que Deus que Jesus fez, o papel do mundo todo não daria conta. Lógico, ele falou isso no contexto da sua época, né? Onde o papiro, também o pergaminho era bastante reduzido. Hoje, mas sim, nós estamos construindo pesquisas sobre muitos assuntos e nós ainda não esgotamos ele. Temos assuntos ainda fechados. Por exemplo, a pneumatologia é um assunto ainda fechado. Nós vamos encontrar a pneumatologia somente nos concílios. E depois entramos numa escuridão, entramos num momento de sombra. Tá? E essa manifestação pneumatológica ela vai novamente reacender a partir do século XX, início do século XX. É lógico que temos focos da manifestação pneumatológica durante todo o século da história da igreja, esses 2000 anos de cristianismo, nós temos focos, há fatos isolados, mas o movimento pneumatológico assim, de dimensão, né, mundial acontece no início do século XX. Né? Lá com William Seymour, com os carismáticos, né? Que tomou o mundo. Né? E no Brasil, o movimento pneumatológico inicia em 1911, né? Início, né? Na primeira década do século XX, e nós já estamos 100 anos, mais de 100 anos, com essa chama acesa e um crescimento vertiginoso da igreja pentecostal no Brasil, da igreja que crê no movimento pneumatológico. Então, o que acontece? Essas questões a teologia é universal pelo seu objeto, em particular pelas pessoas que constituem e a vivem, que constroem ela, que vivem ela. É particular. As minhas experiências não servem para você. A teologia não se reduz a uma doutrina cujo alvo de um livro único, não, de maneira alguma. Né?
não é um hábito, ou seja, não é não é um costume, né? Não, de maneira alguma. É um conhecimento, uma atividade, de uma atividade intelectual de determinadas pessoas. Não, não é isso. Teologia não. Existe uma teologia pensada por homens situados nesse continente. Então, a teologia é pensada de acordo, tem a sua universalidade, mas cada contexto será construída uma teologia. E isso é muito importante na construção da fé. E essa teologia ela vai se sedimentar. Nós sempre vamos voltar sempre a Santo Agostinho, né, Idade Média, Santo Agostinho e da Idade Média. Primeiro se crê para depois entender. Mas nesse contexto nós cremos e entendemos para continuar crendo. Nós continuamos a construindo. Nós vamos purificando a nossa fé. Tá? Isso é o resultado da teologia. Vamos até o próximo áudio.